faça um bom dia, faça uma boa semana. Hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro. Deus já te abençoou, com certeza, com mais um dia maravilhoso em sua vida. Não importa a situação que você está, agradeça a Deus, agradeça. Que tudo aquilo que a gente faz com gratidão, Deus nos recompensa. Deus está sempre do nosso lado, sempre mandando coisas, pessoas para que a gente possa mudar, se transformar, situações para que a gente possa crescer. Então Deus não nos castiga, como a gente merece os nossos pecados. Deus é um Pai que nos repreende, sim, para nos corrigir, para nos colocar dentro da rota, para nos colocar dentro do seu caminho. Então agradeça a Deus por tudo que tem acontecido em sua vida, por mais difícil que seja. Jesus disse que Ele estaria conosco e que nós venceríamos todas as tribulações. Então, tenhamos fé que Jesus está conosco e vai nos ajudar a vencer as tribulações. E hoje nós vamos continuar vendo sabedoria no capítulo 12. E aí nós vamos ver, no capítulo 12, que ele fala de um Deus maravilhoso, que a gente viu no capítulo 11, o quanto que Deus fez, por aquele povo que estava sofrendo, sendo marginalizado, escravizado numa terra estranha. E agora no capítulo 12 a gente começa a ver esse povo que estava sofrendo, que estava numa situação difícil, saindo dessa situação difícil. Mas quando o povo sai dessa situação difícil, ele não deixa de enfrentar dificuldades, Então, Deus não abandona a gente, mas a gente não deixa de estar sempre com situações para quê? Para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento. Nós não somos seres parados, Deus fez a gente em movimento. A terra é movimento, tudo é movimento na natureza. Então, nós também somos movimento. Então, nós não podemos ficar parados. E Deus não é o Deus parado. Deus é o Deus de ação. Ele nos fez ativo. Então, nós vamos ver aqui que mesmo o povo saindo do Egito, indo para o deserto, a gente vai perceber a fraqueza do povo, se a gente for lendo, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio. E aí a gente vai vendo toda aquela trajetória que o povo teve para conquistar a terra, ou seja, para conquistar, para ser um povo que Deus realmente escolheu, um povo bendito, um povo que ama o seu Deus sobre todas as coisas. E esse povo somos nós, Esse povo também somos nós. E que temos que fazer aquilo que Jesus veio colocar para nós aqui, para que a gente possa ser um povo santo, um povo que seja merecedor de uma terra, onde jorra leite e mel, que é a terra da prosperidade, que é a terra da justiça, que é a terra do amor, que é a terra da eternidade. Jesus veio nos trazer a eternidade. Nessa vida aqui nós temos que fazer cumprir o nosso propósito, nos identificando como filho de Deus, cumprir nosso propósito e preparar-nos para a vida eterna. Mas a preparação acontece aqui. A nossa vida terrena é a preparação para a vida eterna. Então, porque nós somos o quê? Nós somos seres eternos, vivendo uma experiência terrestre, uma experiência humana. Assim como Jesus veio aqui e viveu também conosco, e Ele nos mostrou tudo aquilo que nós temos que fazer. É seguir, é seguir. Ah, mas é difícil seguir Jesus. É mais difícil ainda você, no final, estar cara a cara com Ele e Ele dizer para você: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Isso será terrível. O mais não será, não. Por mais difícil que seja a nossa vida aqui, nós temos a oportunidade e a chance de se converter, de mudar, de nos transformar em pessoas melhores. E com isso levando e arrastando várias pessoas, e arrastando multidões, que foi para isso que a gente veio.
onde a gente for, que a gente leve a imagem e a presença de Deus através de nós que somos a sua imagem e semelhança. Então vamos lá, estudar mais um pouquinho, né, da sabedoria, esse livro maravilhoso. Olha o capítulo 1 da sabedoria, o capítulo 12, versículo 1, que lindo, né, o versículo 1 e 2, olha que lindo, ó. O teu espírito incorruptível, aquele que não se corrompe, está em todas as coisas. Olha, o Espírito de Deus está em todas as coisas. O Espírito de Deus está na natureza, está em cada um de nós, está nos animais, está nas plantas. O Espírito de Deus está em todas as coisas. Por isso, ele castiga com brandura os que erram. Veja, Deus, você percebe que lá no Egito, Deus poderia ter feito como estava lá escrito, né, no capítulo 11, nos últimos versículos, que Deus poderia ter mandado animais ferozes, que só de ver os animais, os egípcios já morreriam de medo. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso por quê? Para provar que ele é um Deus de misericórdia. E também os egípcios seriam aqueles que iriam estar mostrando a força e o poder que Deus tem sobre o seu povo, sobre aqueles que ele o ama e sobre aqueles que amam a ele, né? A força que Deus tem quando o povo ama e a força que Deus tem quando ama um povo. Então o Egito foi exemplo disso. O Egito ficou assim arrasado, mas não ficou destruído, para que ele servisse de exemplo para todas as gerações futuras. É essa passagem que Deus age onde Ele quer, conforme Ele quer, porque Ele é todo-poderoso, mas Ele age com misericórdia, dando a chance e a oportunidade das pessoas mudarem de vida. Então, olha aqui, ó, teu espírito incorruptível está em todas as coisas, por isso castiga com brandura os que erram. Tu o admoestas, fazendo-os lembrar os pecados que o cometeram, para que, afastando-se da maldade, acredite em ti, Senhor. Ah, gente, olha que lindo. A gente podia parar aqui nesses 2 versículos, que já estaria bom para hoje. O nosso Deus maravilhoso. Mas é um Deus maravilhoso e que você precisa ter consciência disso e mudar a sua vida, mudar de atitude. Se você acha, não, mas eu não tenho mais jeito, eu sou pecador, nunca pense assim. Jesus veio aqui e ele nos mostrou o caminho do Pai. E ele, além de mostrar o caminho do Pai, ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós. Então ele é o nosso Senhor, nosso Salvador e o nosso grande amigo. Que amigo verdadeiro é aquele que dá vida pelos seus. E Jesus deu a vida. E deu isso de graça. Ele deu de graça, porque você não era merecedor. Então é uma graça que você recebeu de ser perdoado por amor. Então tudo que ele pede é que a gente o ame. Que a gente acredite e confie nele. Veja. É isso que nós precisamos fazer. Mesmo que eu esteja em pecado, eu me arrependendo, eu voltando a Deus, eu pedindo perdão, eu posso recomeçar. Agora não podemos ficar numa vida mesquinha, numa vida onde eu fico de braços cruzados, achando que não vai mudar mesmo, por que eu vou fazer? O que sou eu? No meio dessa multidão, no meio desse 8 bilhões de pessoas, que sou eu? Você é toda a diferença. Você faz toda a diferença. Através de você, muitas vidas podem ser salvas. Através da sua boca, muitas vidas podem ser salvas, podem ser transformadas. Por isso, não fique de boca calada. Nunca diga eu não tenho nada para dar. Nunca diga, porque por menor que sejamos, por pior que sejamos, nós sempre teremos alguma coisa para dar. E sempre teremos alguma coisa para aprender e para mudar e para ser melhor a cada dia. Para sermos merecedores dessa graça que Deus nos deu. Porque mesmo não sendo, Ele nos deu.
Então, que nós possamos, né, cada vez mais fazer aquilo que nos arde o coração, entregar o nosso coração a Jesus e dizer a Ele: Jesus, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, para que eu possa levar mais pessoas a Ti, para que eu possa, com minha vida, trazer outras pessoas até a Ti, para que Tu a leves ao Pai, porque Ele é o caminho. Então veja, o nosso Deus, Ele acredita em nós porque nós somos seus filhos. E nós temos que acreditar e fazer também a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. O versículo 3, olha. Tu odiavas os antigos habitantes da tua terra santa, porque faziam coisas detestáveis, praticavam magia e ritos sacrílegos. Gente, aqui nós estamos vendo então quando o povo já está saindo do Egito, está saindo do deserto, e no deserto foi o que? O deserto para nós é para mudar de vida, é para a gente refletir, é para a gente melhorar a nossa vida. Então, o deserto é onde todos nós passamos, seja o deserto de uma doença, seja o deserto de um sentimento, né? Seja um deserto de raiva, de rancor, de ódio, porque a gente não perdoa. Então a gente passa por um deserto para quê? Para a gente se transformar, para a gente se modificar, sendo pessoas melhores. Então o deserto nos serve para isso. Então, para nos aproximarmos mais de Deus, o deserto serve para isso. Então, quando o povo começa a sair do deserto, ele começa a chegar na terra que Deus tinha prometido. Mas essa terra é uma terra que Deus prometeu aos seus filhos santos. Mas é uma terra onde tem pessoas que poderiam estar vivendo ali e sendo pessoas do Deus da vida, mas não eram. Eram pessoas que faziam coisas, que praticavam magias, que realizavam banquetes com os próprios filhos, que matavam os filhos, que cultuavam outros deuses, ou seja, cultuavam deuses, né? Porque nosso Deus é um Deus só. É o Deus único e verdadeiro, o Criador do céu e da terra, e ninguém é poderoso como Ele. Então, existiam aqui o verdadeiro culto ao inimigo mesmo. Então, por isso que Deus, Ele quer o quê? Ele quer livrar você dos inimigos. Então, se você é uma pessoa que hoje cultua outro Deus, que cultua seitas, que vai fazendo coisas que Deus desaprova, mude de vida rapidamente para que você volte ao Deus verdadeiro, aquele que te criou de verdade. Porque dentro da gente tem o bem e o mal. Então a gente vai escolher aquilo que a gente quiser. Nós somos livres e Deus nos fez livres. Na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos fez livres. Mas é nós que decidimos se eu quero continuar com essa vida que eu estou vivendo ou se eu quero melhorar, se eu quero mudar, se eu quero transformar. E lembra que transformação é quando eu mudo de dentro para fora. É aquilo que eu me transformo numa nova criatura. Em Deus eu sou uma nova criatura. Jesus sempre dizia, né? E ele disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E como que eu devo nascer de novo, né? Então veja, a borboleta, por exemplo, quando ela não é ainda borboleta, ela é uma lagarta, mas depois que ela se transforma em uma borboleta, ela sai linda, maravilhosa, e não tem como voltar a ser lagarta mais. Então é isso que Jesus quer, é isso que Jesus pediu para nós, que nós nos transformemos, que sejamos transformados nele. Então veja, enquanto você não é transformado nele, você vive a maldade do mundo. E a maldade no mundo nos afasta cada vez mais de Deus, nos faz ficar distante do próximo, distante da justiça, distante das coisas que Deus, das coisas boas que Deus deixou para nós, distante do bem, da justiça, da integridade, da igualdade. Né? Então nós ficamos distantes. Toda vez que eu não faço as coisas justas, eu me afasto de Deus. E aqui então ele vai levar esse povo, que é o povo santo, porque está para adquirir essa terra que é santa,
mas que está nas mãos de pessoas que fazem coisas detestáveis. Então ele fala assim, ó: tu odiavas os antigos habitantes da tua terra santa. Então, a terra é santa. Nós somos filhos da terra santa. E nós temos que procurar fazer cada vez mais as coisas justas e as coisas do bem, né? Afastar as coisas más, as iniquidades que está dentro do nosso coração. Dar espaço no nosso coração para que Deus possa entrar e reinar. Então veja, porque faziam coisas detestáveis, praticavam magias e ritos sacrílegos. Assassinavam impiedosamente seus próprios filhos, realizavam banquetes em que devoravam entranhas, carne humana e sangue. Ou seja, não se respeitavam. Eram pessoas que não tinham Deus, né? É como logo depois de Jesus, né? Que a gente via lá no rei Herodes, lá que ele fazia aquelas carnificinas, né? Jogavam o povo para lutar com os leões, com os tigres, para ser comido, e o povo se delirava, e o povo se festejava. É bem isso aqui que ele fala, né? Realizavam banquetes que devoravam entranhas, carne humana e sangue. Então, a esses iniciados em orgias, pais assassinos de seres indefesos, tu o quiseste destruir pela mão de nossos antepassados. Tudo isso para que esta terra, mais estimada por ti do que qualquer outra, recebesse uma população digna, formada por filhos de Deus. Olha que lindo. Mas também com eles, porque eram homens, tu os tratasse com indulgência, mandando vespas contra eles como precursores do teu exército, a fim de os destruir pouco a pouco. Veja, Deus trabalhando as pessoas, mesmo as pessoas impiedosas, mesmo as pessoas, né, que realizavam coisas que ele detestava, mas ele vai mandando o quê? Ele não destrui, né? Ele não destrói essas pessoas automaticamente, assim como ele fez com o povo do Egito. Ele não destruiu o Egito de uma forma que ele poderia destruir. Mas para quê? Para dar oportunidade, para dar uma nova chance. Deus nos dá uma nova chance a cada dia, a cada amanhecer que Ele nos dá a vida. Você tem uma nova oportunidade, nós temos uma nova oportunidade de mudar a nossa rota, de mudar o nosso caminho, de sermos pessoas melhores. E Deus espera e conta conosco para isso. E o livro da sabedoria nos está mostrando exatamente isso. E depois nós vamos parar aqui e nós vamos refletir novamente esse versículo 8, porque esse versículo 8 ele nos remete a vários outros versículos do Êxodo, do Deuteronômio e de Josué. Porque é na caminhada, se vocês forem lá vendo. Então aqui, veja, nós começamos desde o primeiro capítulo de sabedoria, nós estamos já no 12, e ele nos está remetendo à leitura lá do Gênesis e vem vindo. Então agora nós estamos caminhando no Êxodo, depois nós vamos para Números, Deuteronômio, né? E Josué, que é já a distribuição e a entrega a posse da terra definitiva, né? Então veja, esse livro da sabedoria te remete a você ler a Bíblia toda. E eu gostaria muito que você procurasse ler, procurasse, mesmo sem entender, não tem problema. Eu também não entendo muita coisa, eu peço a sabedoria de Deus, eu vou buscar, eu vou ler outros livros, eu vou ler outras coisas para mim poder entender. Eu gosto muito também de ver no YouTube aquele pastor Rodrigo Silva, ele fala muito, ele explica muito bem a Bíblia, se você também quiser buscar por ele, eu já falei, já comentei, né? Tem vários vídeos dele no YouTube que vai nos ajudando a clarear nossa mente, ajudando a conhecer mais a palavra, para que a gente possa viver, né? Viver dentro dos princípios daquele que nos criou, daquele que nos deu a vida e nos dá
cada dia uma nova oportunidade de mudança, de transformação na nossa vida. E por hoje nós vamos parando por aqui, mas não esqueça que para entender melhor a sabedoria nós temos que ler o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, para que você possa ter cada vez mais sabedoria. Vamos pedir a Deus essa sabedoria, que Ele nos oriente, nos guie, para que a gente possa ter entendimento e viver essa sabedoria que Ele nos ensina, né? Fica com Deus, então. Uma boa semana para você, uma boa segunda-feira. Que Deus te ilumine, te proteja, hoje e cada dia de sua vida. Agradeça a Deus por você estar vivo hoje. E hoje é o único dia que você tem, então faça tudo hoje que você tem vontade de fazer, que seja bom para você, que seja bom para o seu próximo e que faz você chegar e ficar mais perto do nosso Criador. Beijo no coração.